Entendeu? Olha só, a Ivana está aqui. Ivana, que privilégio ter você com a gente aqui hoje. Quero que você se apresente para o nosso pessoal. Eu tenho algumas fotografias aqui que eu vou mostrar depois dos projetos, né? Mas eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Que privilégio ter você aqui conosco hoje, com tantas pessoas de vários segmentos, desde médicos, empresários, ou seja, temos pessoas no Japão, madrugada, tem gente no Japão nos vendo. Então, Ivana, eu fiquei apaixonado pelos seus programas sociais dentro do hotel e eu queria que você se apresentasse e depois, nós temos só 30 minutos, a gente bate um papo sobre como que você tem feito isso. Seja bem-vinda, Ivana. Muito obrigada, Claudemir. Me sinto muito honrada em estar aqui com vocês. Fiquei até surpresa, assim, meio que estar de choque quando você me convidou, mas fico muito feliz de falar com um tema que meio que move a minha vida, né? Nós aqui no Sonata temos como propósito fazer a diferença na vida das pessoas, que é o meu propósito de vida também. Então, há 20 anos, quando nós começamos o hotel, desculpa, gente, vou me apresentar primeiro. Eu tô nervosa, eu não vou mentir, tô igual a Juliana que disse que é normal, né? Mas enfim, Fique à eu sou vontade. Ivana, sou natural de Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Sou mãe de dois e avó de um. Sou mãe da Liz, do Bernardo, da avó do Miguel. Tenho um pai de 93 anos e dou conta de atender a família todo o tempo todo. Estou como diretora do Hotel Sonata de Iracema, também presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de Ceará. Então, assim, eu ainda tenho o meu pezinho fora também do hotel para fazer um bocadinho de coisa. Então, assim, falando no tema, né, da nossa conversa, há 20, quase 21 anos nós começamos o Hotel Sonata e com essa coisa de fazer a diferença na vida das pessoas que eu carrego a vida toda, Claudemir, eu sinto meio que uma necessidade de ajudar. Eu fico o tempo todo atento, o que é que eu posso fazer por quem está ao meu entorno. Então, nós começamos fazendo a questão da sustentabilidade ambiental no hotel, sem saber que o nome era esse. Então, assim, eu sempre fui muito contra, escutando muito meu pai no interior, que a gente não pode desperdiçar nada na vida. Então, nós já começamos desde aquele primeiro momento a questão da doação do óleo de cozinha usado. Depois a gente foi se informar o que fazer com objetos que são aproveitáveis, né? Então, nos associamos a se chama Ascajan, que é a Associação de Catadores aqui de Fortaleza. Então, começamos essa coisa assim, meio sem saber. E aí, como é que a coisa foi mudando e se tornando assim, de uma forma bem positiva. Eu envolvi a equipe nessas minhas ideias. Então, desde o início, tudo que eu faço no hotel, eu troco ideias com a equipe, no mínimo com os líderes, que são 12. Logicamente, tudo com a minha gerente. Gente, eu não faço nada só, absolutamente nada sozinha. Nem aqui, nem nas entidades que eu presido, tudo eu gosto de dividir. Então, vieram muitas ideias bacanas. E, através deles, eu realizei um sonho que era aqueles objetos que não eram descartáveis de um todo, a gente doar para mulheres que transformam aquilo em algo que possa ser vendido de imediato e elas têm uma renda. Então, eu vou falar muito rápido sobre isso, mas para vocês terem uma ideia, as garrafas PETs que a gente antes doava para a Associação dos Catadores, que eles precisam, se eu não me engano, de 100 não sei quantas garrafas PETs, para apurar R$ 10, eu dou para elas e com 3 garrafas PETs elas transformam em uma vassoura. Elas fabricam uma vassoura e vendem pelo mesmo valor. Então, nisso eu me engajei com essas mulheres. Hoje são 400, que logicamente não são só dos resíduos do Sonata, elas têm vários outros parceiros, mas a gente conseguiu descobrir, através da ajuda e da troca de ideias com nossos colaboradores, coisas que eu sozinha não conseguiria. Então, é uma forma de engajá-los e fazer com que todos sejam responsáveis por essas ações. São quase 21 anos onde a gente tem inúmeras ações para fora do hotel que tem um engajamento absurdo deles. Outra coisa também assim, que me toca todo ano é que já há alguns anos eu comemoro meu aniversário num asilo de idosos. O que eu gastaria num buffet, eu gasto com eles. Gente, tem problema porque todos os colaboradores querem ir. Uau. É o garçom que quer servir, é eventos que quer decorar, a minha gerente sempre vai junto, a governanta não pode perder. Então, assim, como foi dito agora há pouco, né, Claudemir, a questão do relógio. A palavra convence, mas o exemplo arrasta.
É isso aí. Então, quando a gente começa a ver a coisa, o sentimento vem. E aí, eu, em algum momento, que eu não sei exatamente quando, a gente pensa o tempo todo em fazer realmente algo diferente. Me veio um estalo. Eu falei, peraí, Ivana, você está sempre preocupada com o social. E o que você está fazendo dentro do hotel? Eu, naturalmente, é de mim. Todo dia, quando eu chego, eu vou, dou a minha voltinha no hotel todo e cumprimento todos os colaboradores. As mulheres eu gosto de dar um abraço, o homem eu dou uma tapinha nas costas, aperto na mão. Como é que tá a família? A grande maioria, eu sei alguma coisa para dizer, ah, a sua esposa está bem, já teve neném, o bebê está com saúde. Então, isso aí eu já faço. Já é uma coisa que é de mim, e mais uma vez eu digo que eu vi isso na minha família. Mas eu queria um pouco mais. Aí comecei assim, as coisas estão fluem naturalmente, que eu acho que é isso que é interessante, porque a gente não para, ah, a partir de agora vamos ser sustentáveis, vamos ser atenciosos com os colaboradores. Não. É uma coisa que é uma cultura que nasceu junto com o crescimento do hotel. Então, o que é que eu comecei fazendo? Nós estamos passando ainda por um retrofit bem bacana no hotel, estamos mudando todas as áreas. E aí eu pensei, beleza, para o hóspede está tudo 100%. Quem conhece o Hotel Sonata sabe que é um hotel sempre com cara de novo. É um hotel administrado praticamente por mulheres, além de mim, a grande liderança, a maioria dos líderes são mulheres. Então, é a florzinha, não sei o que, a pintura, tudo é bem, digamos assim, feito com muito carinho e sempre renovando. E aí eu pensei, poxa, e a área dos colaboradores? O que é que eu tenho feito? E aí, eu tenho feito reforma? Não, eu tenho feito manutenção. Eu deixo sempre pintadinho, não tem nada quebrado, não tem nada fora de ordem. Mas e por que que eu não faço a mesma coisa que eu faço para o hóspede? Tem gente aqui que trabalha comigo há 20 anos, vários trabalham há 20, há 15, há 10. Ele todo dia a mesma coisa, o mesmo refeitório, o mesmo. Falei, não, está na hora de mudar. Então, nós contratamos uma arquiteta, chamei a arquiteta aqui, expliquei qual era a nossa ideia. Ela falou, Ivana, eu prefiro ouvi-los. Então, mais uma vez, envolver a equipe, Uau, engajar a equipe no processo. Nós sensacional. entrevistamos, gente, todos os nossos colaboradores e ouvimos cada um quais eram os sonhos dele em relação às áreas que ele frequentam fora do horário de trabalho. Então, foi muito emocionante até porque uns diziam assim: como assim melhorar? Já é tudo tão bom, já é tudo tão confortável. E aí nós ouvimos e dentro, assim, não teve nada absurdo que a gente não possa fazer. E aí nós demos digamos assim, conseguimos fechar de uma forma que atendesse a todos. Então, assim, eles sabem das nossas condições em termos de espaço, então não adiantava pedir o dobro do refeitório que a gente não ia ter, mas ainda aumentamos, porque alguns pediram. Conversamos com a nossa governanta, diminuímos um pouquinho da área dela, em compensação, fizemos uma coisa melhor para ela, e hoje nós temos um refeitório. Eles queriam um refeitório com cara de lanchonete um McDonald's. E aí nós temos do jeitinho que eles pediram. Pediram micro-ondas, pediram isso, aquilo, outro, fizemos exatamente como eles pediram. E uma coisa que eu gosto de fazer também aqui é assim, a gente não deixa pronto, ah, pode usar. Não, a gente faz uma inauguração, a gente passa uma palavra para eles, dizendo que aquilo foi feito porque eles merecem. A gente não fez por fazer, nós fazemos porque digamos, o bem-estar deles fora do horário de trabalho, mas dentro do hotel é de muita importância para a gente. A gente quer que eles se sintam bem, que eles se sintam ouvidos e valorizados. Então, assim, é interessante, todo mundo bate foto, todo mundo participa, eles pedem a palavra. Nós temos só 86 funcionários, mas eu acho que já é uma amostra boa por conta do engajamento, do entrosamento e dos comentários que a gente escuta. Quando nós começamos com essa ideia, nós já sentimos um clima diferente no hotel. Já sentimos, assim, uma alegria e os comentários o tempo todo. Fizemos depois o nosso espaço de descanso deles. Então, eles reclamavam que tinha gente que ia conversar, que tinha gente que jogava lá dentro. Então, nós fizemos de uma forma que não tem outra coisa a fazer a não ser descansar. É escurinho, enfim, fizemos do jeitinho que eles pediram, com cores estudadas para que dessem realmente um relaxamento. Como todos sabem, o Ceará é bem típico de rede, né? Então, nós estamos ainda com o projeto para um redário de verdade, mas enquanto isso, nós temos cadeiras
onde eles descansam, cadeiras tipo rede, onde eles descansam e conseguem dormir bem. Enfim, nós fizemos isso e agora já estamos indo pro vestiário e vamos fazer outras áreas também que eles pediram. E assim, Ivana, mas isso não custa dinheiro para a empresa? Custa, mas o retorno é muito maior. O retorno que esses colaboradores nos dão com a satisfação dos nossos clientes, gente, não tem preço. Se vocês entrarem no TripAdvisor e olharem Hotel Sonata de Iracema em Fortaleza, nós estamos sempre entre o primeiro e segundo lugar na satisfação dos nossos hóspedes, mas o que chama mais atenção são os comentários dos serviços. Não é a estrutura, não é. A gente tem, modéstia à parte, a gente tem um lobby muito bonito, decorado todo por artesãos cearenses. A gente tem essa pegada também de tudo nosso é do Ceará. A gente quer que o hóspede chegue aqui e se sinta no Ceará. Então, assim, mas é o serviço que fala. Mas hoje, assim, a menina dos meus olhos, a minha felicidade, eu começo a falar, estou toda arrepiada, como falamos aqui. É um projeto chamado Você Está Cômodo. O que é isso? Ivana, desculpa, olha, eu estou e Desculpa. todos nós estamos, desculpe-me, impactados positivamente pela forma extraordinária que você está trazendo o seu case. Não conhecia algumas dessas coisas, né? Então, estou aqui do outro lado realmente impaciente, no bom sentido de que coisa boa você está trazendo isso. Está amarrando absolutamente com tudo que nós estamos falando da psicologia positiva. Isso amarra com tudo que a Disney faz. A Juliana daqui a pouco vai entrar também. Ela me mandou uma mensagem aqui dizendo que é absolutamente surreal o que a gente pode conectar com o que você está falando. E eu, se você me permite, eu tenho as fotos. Depois que você falar sobre isso aí, eu vou mostrar para eles visualmente esse projeto. Então, desculpa-me, mas é muito mais um elogio para você, porque eu estou realmente encantado com essa preocupação de vocês com o Employee Experience, que é a experiência do colaborador, que a gente fala todos os dias que não existe experiência do cliente sem a experiência do colaborador. E essa preocupação sua em que eles sejam envolvidos no que eles gostariam de ter é vital. A maioria das empresas, o que elas fazem, não ouve e coloca algo ali que não necessariamente eles queriam. Então, eu acho que esse envolvimento que você faz, que vocês fazem com os próprios colaboradores, assim, é vital para o sucesso que vocês estão tendo. Então, desculpe-me essa interrupção, mas esse projeto que você vai falar agora também foi o projeto que me fez te convidar para falar aqui. Obrigado, viu? Ah, obrigada, eu fico muito feliz com as suas palavras. Eu queria só um outro projetinho que é bem simples, mas em relação ao engajamento. Já há alguns anos, nós, no Dia das Crianças, nós levamos os nossos colaboradores para um parque. Não são os filhos, são eles. Metade dos funcionários num sábado, metade no outro. E de início nós levávamos para o Beach Park, né, o maior parque aquático da América Latina, aquela coisa toda. E aí nos anos seguintes a gente, poxa, mas peraí, vamos ouvi-los? Gente, eles escolhem ir para um ecoparque, eles escolhem ir para outros lugares. Beach Park é show, mas eles já conhecem. Então, a gente passou a ouvi-los e o que eles pedem em relação a esse passeio, muitas vezes é muito mais barato para a gente, mas é o que eles querem, né? Bom, enfim, não deixem de escutar os colaboradores nunca, nunca, desde os serviços gerais até a gerente. Olha, os serviços gerais aqui, eu brinco assim, eu dou muita liberdade, sabe? Eu gosto que as pessoas batam na minha porta e entrem para conversar. E aí, tem um dia desse, o serviço geral chegou aqui e disse assim, a senhora não está bem. Eu, como é que você sabe? Você nem me encontra toda hora dentro do hotel. A sua maquiagem está muito fraquinha. Normalmente, quando a senhora está feliz, a senhora vem mais arrumada. Então, assim, é liberdade com respeito, né? Então, enfim, vamos ao nosso projeto, que é a menina dos meus olhos. Então, assim, eu vou contar a história um pouquinho para trás, para explicar como é que tudo despertou. Ah, Um belo dia, eu cheguei para o meu motorista particular e pedi para ele, a gente ia viajar, eu tenho uma cachorrinha, eu não gosto de deixar em hotel, deixava na minha sogra, não podia ficar com a minha sogra. Seu Francisco, sei que o senhor é louco pela Zara, o senhor pode ficar com ela esse final de semana que a gente vai viajar? Aí ele falou, a senhora desculpa, mas a minha casa não tem condições de receber a Zara. Eu falei, como assim? Aí ele me mostrou o vídeo da casa dele. Era muito, muito humilde, gente. Eu fiquei com tanto peso na consciência. E aí, de imediato, eu falei, seu Francisco, faça o orçamento da reforma da sua casa, não pela Zara, ela não vai precisar ir, mas, enfim, aconteceu isso, certo? E aí, no mesmo dia, eu falei, gente, eu tenho uma pessoa na minha casa e mais um funcionário, mas enfim.
eu tenho quase 90 no hotel. Como será que eles vivem? Então, eu pedi para a nossa RH fazer uma pesquisa e pedi para que todos os colaboradores descrevessem a sua moradia. E aqueles que se sentissem à vontade para botar foto, para que a gente entendesse melhor o que ele estava descrevendo, pusesse. Então, nós criamos o projeto Você Está Cômodo. Felizmente, eu brinco que eu ainda não sou um Luciano Huck, então eu não tenho como reformar a casa toda, mas o nosso colaborador escolhe um cômodo da casa para que nós possamos reformar. Então, nós fazemos, tem todo um critério de um ano de casa, de assiduidade, tem algumas coisas que a gente leva em consideração. E aí, se eu não me engano, nós já devemos estar na nona, 10ª casa reformada, cômodo reformado, na verdade. Agora, gente, o que chama mais atenção é que em algumas situações, eles moram em um cômodo. Então, a gente reforma a casa toda. O primeiro que eu fui visitar, eu fui na comunidade que ele mora, bem distante daqui, e eu fiquei parada na porta. Eu não acreditava que a família morava naquele espaço tão pequeno, praticamente o espaço do nosso apartamento aqui. Então, assim, era um cômodo só, com um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha, aonde de noite, para abrir a cama, ele afastava o fogão e a mesa, durante o dia a cama ficava encostada na parede, encostada não, em pé na parede para poder caber. O banheiro era separado dos outros cômodos com um tecido, e aí a gente fez a reforma. Essa reforma incluiu o piso com cerâmica, a parede toda rebocada. Muitos deles, o chão é de areia batida, como a gente chama. Não tem piso, Hum. entendeu? Então, assim, quando eu pensei, poxa, eu preciso que nossos colaboradores tenham um mínimo de dignidade humana para viver. Então, que tenha uma água encanada, que tenha um banheiro dentro de casa, que tenha segurança na hora da chuva. E aí, nós, com esse critério, nós já fizemos essas reformas e é incrível a felicidade deles. E dos colegas que não precisam e estão vendo colegas sendo ajudados. Uau, Inclusive, eu já fui abordada na época que a gente lançou o projeto, alguns colaboradores disseram, olha, eu sei fazer um pouco de pedreiro, eu sei também pintar, eu posso ajudar? uau. Então, assim, não foi uma coisa que a pessoa se sentisse, digamos, inferior, alguma desse tipo, por assumir que tem essa situação inferior aos colegas. Não, ninguém de jeito nenhum. E eles fazem questão de dizer aqui: a minha casa está ficando pronta, a minha casa está linda, o meu filho não quer sair de dentro do quarto. Então, assim, cada casa que a gente, cada colaborador é uma história que comove. Teve um, Claudemir, que escolheu, mora na casa dele, uma irmã que cuida de um filho, desculpa, que cuida de um outro irmão especial. Tá. Ele escolheu reformar o quarto dos irmãos, ele não reformou a casa, a sala, ele não reformou o quarto dele de casal, do outro filho. Não, ele pensou na família. E aí isso tudo mexe com a gente. Ele falou, não, Ivana, ele precisa mais do que eu tenho saúde, ele não tem. Então, assim, cada história que cada um que passa por essa situação traz para a gente assim, um recado. E todo santo dia eu agradeço a Deus por estar podendo fazer isso. E Muito bem. quando eles vêm me agradecer, eu sempre falo: tenha certeza que a sua felicidade ainda consegue ser menor do que a minha, porque para mim não tem preço. É assim, eu fico tão feliz, mas tão feliz numa hora dessa, que assim, a vontade que eu tenho é de fazer mais e mais, e faço conta o tempo todo, se não dá para aumentar para 2 cômodos. Eu tenho aqui eu tenho 3 sócios, né? Aqui nós somos 4 irmãos, então assim, quem tem sócio tem patrão. Eu não posso decidir sozinha, mas por mim eu reformava a casa toda, ou eu aumentava, porque, gente, é uma felicidade que entra no nosso coração quando a gente faz. Então, é Você isso, o projeto consegue. está só começando, né? A gente está realmente assim, querendo incrementar ainda mais. E é isso. Agora o meu olhar continua 50% para fora, eu continuo fazendo ações sociais. Eu faço parte do Conselho Administrativo do Instituto Povo do Mar, que são 600 crianças carentes atendidas na Praia do Futuro, e faço parte do Conselho de Administração também administrativa de um asilo. Então eu gosto sempre de estar ajudando, né? Quando não é o idoso, mas tenho também outras ações fora, essas duas, mas assim, no mínimo metade do meu olhar está aqui para dentro e eu estou encantada como está surtindo efeito. Nossos resultados, satisfação de cliente, as pessoas trabalhando felizes, a amizade entre eles.
Eles sempre a gente sentiu esse clima de muita solidariedade e amizade nos nossos colaboradores. A gente tem, graças a Deus, assim, um clima muito bacana, sabe? Eu escuto muitos comentários dos hóspedes que falam deles pelo nome como se fossem íntimos. E isso realmente eu acho que é reflexo desse tratamento que a gente faz, sabe? Eu sempre gosto de dizer nas minhas conversas que a gente tem que exigir um bom tratamento de todos. Ninguém tem direito a tratar diferente. Então, eu sempre falo, gente, nunca aceitem menos do que vocês merecem. Então, assim, essa questão de tratar bem, a gente demite quem trata o colaborador mal. Pode ser o melhor chefe de cozinha. Se ele uma vez, duas vezes, na terceira vez esquece, ele pode ser o melhor, mas como ser humano ele não está sendo, rua, porque a gente sabe que aquela velha história da laranja podre, né? Então, eu prezo demais por isso. Assim, eu brigo com jeitinho, eu boto moral com jeitinho. Então, assim, a falta de respeito, a grosseria, eu não admito aqui. Por quê? Porque eles não merecem nem pelo cliente, quando algum cliente, minha sala tem um vidro que eu vejo tudo que acontece lá fora. Se eu escuto algum cliente sendo grosseiro na recepção, eu corro lá. Falei, opa, peraí, o que é que está acontecendo? Você não vai gritar com o meu colaborador, não. Muito A bem. gente pode receber, fala normal, fale baixo, eu não sou surda e eu quero resolver o seu problema. Ou seja, eu não admito que ninguém trate ninguém mal aqui dentro, entendeu? Beleza, Ivana, você está dando uma aula para a gente aqui. E falo de coração, os comentários aí deixam isso claríssimo, né? Você transcende no que você fala, né? A sua visão aí de engajamento. Eu, quando eu trabalhava na Disney, a gente tinha programas, por exemplo, para... Eu pegava a minha equipe, a gente ia doar sangue, por exemplo, né? A gente escolhia o que fazer lá no dia da semana. Então, nós temos muitos empresários aqui presentes e uma série de ideias, de insights que estão aí para qualquer pessoa fazer. Então, o exemplo do Beach Park é um exemplo espetacular. Ele já conhece, às vezes ele quer ir para um parque mais simples, mas a gente não pergunta e a gente acha que ele vai gostar do Beach Park, aí manda para o Beach Park, que é o que a maioria das pessoas faz, as empresas fazem, não escuta o funcionário. Às vezes são coisas simples. Eu fui membro do conselho do Mambo, que é um supermercado premium em São Paulo, e o RH foi lá conversar com o pessoal, o que que vocês gostariam? Aí o pessoal falou, "Ah, eu queria mais tomada aqui na minha área de descanso." É assim, as coisas mais simples do mundo, né? Então você está provando isso. A Juliana, enquanto eu vou colocar agora os slides para eles verem o que você está falando, e a Juliana quer conectar várias das coisas que você fez com relação à psicologia positiva e os negócios. Então, Juliana, enquanto eu coloco os slides aí, faz esse complemento para a gente, por favor. Ivana, primeiro de tudo, parabéns. Não poderia ter trazido um exemplo mais lindo e aqui do Brasil, né? A gente trouxe muitas coisas em nível global, mas a gente queria trazer um case real aqui do Brasil também, e eu acho que se conecta muito bem com muitas das coisas que a gente falou e que você complementou com esse case. Um deles me chamou muita atenção. Você falou assim. Eles chegam para você muito felizes por conta do que você fez, mas que você diz, mas a felicidade que eu estou sentindo com certeza é maior. Cientificamente, isso é provado também. A psicologia positiva tem vários estudos em que eles analisaram o nosso nível de felicidade quando a gente faz algo por nós e o nosso nível de felicidade quando a gente faz algo pelo próximo. E quando a gente faz algo pelo próximo, o nosso nível de felicidade é maior e ele se sustenta também por muito mais tempo. Então, aqui você comprovando na prática que esse estudo da psicologia positiva é real. Outro ponto que você trouxe, vocês viram aí que não precisa ser a cultura Disney, não precisa ser a Disney para ter uma cultura que fortalece e que serve como ativador das forças de caráter. Aqui nesse case que a Ivana muito bem compartilhou, olhem quantas das forças de caráter são ativadas, como bondade, amor, gratidão, trabalho em equipe, liderança e humildade e que ela fez, por meio disso, ativar tudo isso dentro da sua equipe, que gerou o que a gente falou, que é uma das dores,
que a gente quer compartilhar com vocês para que vocês resolvam nos negócios de vocês, que é essa questão de engajamento. E na área da hospitalidade é muito difícil, é uma área que já é conhecida por ter um turnover muito alto. Então, assim, você compartilhar esse case foi sensacional, porque reforçou muito do que a gente falou. Acabei de falar do case da Disney com uma cultura, e você trazendo um case aqui do Brasil que tem uma cultura que por meio de todas essas ações, sem saber, agora você pode voltar e falar que a sua cultura aplica muito da psicologia positiva aí dentro também, o que ela reforça para criar esse engajamento e como exemplo da liderança, como peso, qual o peso, né, da liderança nesse contexto também, de você servir como exemplo e outras pessoas agora abraçar o projeto também. E eu tenho um Olha só. videozinho aqui, olha, um videozinho, eu acho que, deixa eu ver. Eu acho que no vídeo não está rodando, mas vocês viram pelas fotografias aqui, naturalmente. Ah, tá aí, ó. Olha que legal. Olha que projeto espetacular. Estou cômodo. Olha isso. Olha que lindo. E para provar o que a Juliana estava falando, olha o que eu tenho aqui, Juliana. Olha aí o que a Juliana acabou de falar cientificamente, Ivana, para você saber que se está no caminho certo, né? Essa pesquisa é da Harvard, do Tal Ben-Shahar, que vocês estão vendo aí, que foi o professor mais famoso da Harvard, e a matéria mais procurada da Harvard desde 1636, é a psicologia positiva, né? E o estudo foi isso aí, ó, entregaram o dinheiro e pediram para as pessoas, o grupo um ir a um shopping e comprarem para eles mesmos. O nível da felicidade baixa já no segundo dia. Então, quando você faz para você algo, a tendência é esse nível de felicidade ir baixando aos poucos. Aí o grupo 2 entregaram o dinheiro e pediram para eles comprarem algo para outras pessoas. E o nível da felicidade é mantido por muitos mais dias. Por isso, esse seu sorriso, Ivana, por isso, essa sua gratidão, por isso que nós temos você aqui hoje, para falar que muitas coisas, né, passam por atitude. E que se eu não posso reformar a casa inteira, eu reformo o quarto. Nós temos essa mania, não vou fazer porque não vou fazer completo. Está excelente e eu tenho certeza que vocês vão prosperar tanto que vão virar o Luciano Huck e vão reformar tudo, se Deus quiser. Olha, estou impressionado. Eu ainda tenho aí mais uns 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta para a Ivana, olha que exemplo para nós empresários que nós podemos aplicar, né? E essa conexão com a psicologia positiva. Que maravilha os exemplos que a Ivana trouxe. Alguém tem alguma pergunta para a Ivana? Pode ficar à vontade. Nós temos mais 5 minutos. O pessoal é tudo elogio, Ivana. Que aula, excelente líder, parabéns, trabalho inspirador. Parabéns por sempre prestar atenção, tomar iniciativa e criar projetos tão lindos. Case maravilhoso, lindo sermos inspirados por uma ação brasileira. É A isso aí. gente não faz nada por acaso aqui, gente. Tudo é muito bem amarrado. A gente traz esses cases, traz, mas a gente acha muito importante trazer um case aqui do Brasil para aterrissar esses conceitos e para que vocês vejam que a gente pode fazer mudanças dentro dos nossos negócios, É, da maneira e, que a gente puder, de pequena, como a Ivana falou, eu queria a casa inteira, não posso, vou ficar sem fazer nada, não, vou fazer o que eu posso agora nesse momento. Ivana, e olha, eu adorei quando você falou quando um cliente está gritando lá no lobby. Você vai adorar, porque o Ritz-Carlton, ele tem uma filosofia que é a seguinte: como é que o Ritz-Carlton atende um cliente mal educado, que está ultrapassando o limite da educação? Os funcionários do Ritz-Carlton são treinados a falar o seguinte, quando alguém ultrapassa a linha da educação. Falar, olha, senhor José, o senhor Paulo, aqui no Ritz-Carlton nós somos ladies and gentlemen, nós somos damas e cavalheiros
servindo damas e cavalheiros. Se o senhor continuar gritando, o senhor não é um cavalheiro ou a senhora não é uma dama e nós o tiraremos do hotel. Não importa se é bilionário, se é milionário, porque está no Ritz-Carlton. Se faltar com educação, nós temos o direito, né, de dizer que o cliente nem todas as vezes está certo. Faltou com educação, o cliente não tem razão. É botar ele no lugar dele, né, na linha dele, no local dele onde deve ser colocado. Então, olha quantas coisas você nos inspirou, né? E o exemplo que a Juliana falou é sobre isso. Quando a gente fala muito de Disney, pela nossa experiência, a Disney, a Juliana visita hotéis de luxo pelo mundo porque nós entendemos o conceito de luxo é importante para a experiência do cliente, mas a gente traz grandes exemplos de empresas que não são empresas gigantes, mas que têm atitudes que nem essas gigantes têm. Então, a nossa ideia de trazer empresários, né, como você, é para isso, é para provar que eu não preciso ser a Disney para fazer algo tão extraordinário como você está fazendo aí na região. Então, eu te agradeço assim muito. Foi uma aula, eu estou assim impressionado. Está gravado isso aqui, graças a Deus. E você pode colocar as suas considerações finais. Eu espero que da próxima vez eu vou te convidar não para meia hora, vai ser para uma hora. Então já se prepare que o convite não vai ser para meia hora, vai ser para uma hora, porque aí dá para a gente fazer mais perguntas e entrar mais a fundo em outros projetos que você tem. Então fica à vontade aí com as suas considerações finais e muito obrigado mais uma vez. Estou assim Eu lisonjeado. fico muito feliz. Eu tinha anotado mais um monte de coisa, mas como o foco era o cômodo, aí eu vou ficar caladinha aqui. Mas a gente tem realmente muita história para contar. E eu brinco muito que às vezes eu vou apresentar o hotel para algum cliente, eu falo no final. Ah, a gente hospeda também. Nós temos 117 apartamentos, temos 8 salões de eventos, porque eu me empolgo tanto com essa questão do social que eu termino esquecendo qual é o propósito, não vou dizer principal, né, mas o negócio do hotel, que é isso. Mas, gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Quando eu falo, eu acho que eu dou uma recarregada nesse sentimento de querer ajudar mais. E, assim, gosto muito de falar desse assunto e vejo que ele é sempre muito bem recebido. Inclusive, já vi alguns empresários daqui, tem um caso, um exemplo da Praia do Preá, que são executivo, ou desculpa, que é um empreendimento gigante, milionário, até com estrangeiros, onde eles vão implementar isso lá. Eu Uau! fiquei super feliz de ser exemplo, né? E aonde eu chego, eu falo, e muita gente está dizendo, poxa, vou conversar com a minha diretoria, ver se a gente consegue. E é isso, eu queria realmente dar uma multiplicada nessa ideia para ver se as pessoas conseguem. E só mais um detalhe: isso significa 0,0 nada do nosso resultado, do nosso GOP, sabe? Não faz diferença no nosso bolso, gente. O quanto faz na vida deles. Muito obrigada, estou à disposição sempre. Ivana, muito obrigado, muita Obrigada. gratidão. A gente vai estar em contato. Em breve quero ir aí conhecer vocês Faço pessoalmente. questão. Em breve irei. Muito obrigado por essa oportunidade que você nos deu, da gente aprender com você, se inspirar em você e na liderança que você tem aí. Muito, muito obrigado a todos